O Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, baixou algumas normas para aumentar o rigor no repasse de multas. A ideia principal é evitar fraudes. Por exemplo, um motorista comete uma infração, mas identifica outro condutor como um infrator para assumir os seus pontos. Hoje, basta preencher uma declaração assinada para que a pontuação seja assumida por outra pessoa. As mudanças vão entrar em vigor só no ano que vem, mas já é um assunto para a gente ir conversando desde já com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Paraná. Obrigado. A seu ver, essa nova resolução, que deve entrar em vigor só no ano que vem, outubro do ano que vem, ela é necessária? Não, ela, na verdade, ela tenta uma solução, vamos dizer, ela vem com a melhor das boas intenções, mas ela talvez não resolva o problema principal, que é aquela questão de você comercializar pontos ou alguém assumir a pontuação no nome de terceiros, porque a única dificuldade que a pessoa vai ter é de ir até o cartório reconhecer firma. Como é que a gente pode dividir, vamos dizer, os grandes grupos que fazem indicação de condutor? Primeiro, aquela pessoa que realmente não é proprietária, estava conduzindo, assume a condução, legítima e corretamente, vamos partir do princípio que todos são inocentes até a prova em contrário. Você tem um grupo que acaba, de alguma maneira, fraudando, usando carteira de habilitação de pessoas já falecidas, ou quando tem a posse do documento, de alguma maneira, por exemplo, você vai fazer uma compra com crédito e acaba deixando a cópia como documento de identificação da tua carteira de habilitação, e esse documento acaba parando nas mãos de alguém que vai fazer indevidamente a indicação do condutor, falsifica a assinatura e a pessoa só vai descobrir na hora que ela renova a carteira, ou quando eventualmente ela faz uma consulta, ou até mesmo recebe uma notificação do Detran. Nesses dois casos, ou porque a família da pessoa falecida, ou porque a pessoa indevidamente indicada vem a descobrir, as providências policiais já são desencadeadas por essa pessoa. Assunto para a polícia, então. Exatamente, é um assunto policial. Agora, o fato de, por exemplo, você não ter pontuação e eu fazer a tua indicação e você assumir isso, que é o, vamos dizer, o grande público, a comercialização de pontos, isso, além de não ser resolvido, vai acabar sendo legitimado por um reconhecimento de firma, porque a presença do cartório simplesmente é para dizer se foi ou não foi aquela pessoa, e por autenticidade, por comparação, se foi ela ou não foi ela que assinou, e não se de fato estava ou não conduzindo. Então, se a fraude é você identificar se a pessoa de fato, verdadeiramente estava ou não é o reconhecimento de firma apenas apontando que as assinaturas correspondem à pessoa que assinou, que vai acabar com isso. Além das dificuldades, você vai agregar ao custo que você já tem, ao ônus que você tem de promover essa indicação, mais o custo do reconhecimento de firma de pelo menos 2 pessoas, e a juntada de documentos, quando, por exemplo, é contrato de locação ou contrato de comodato, as cópias autenticadas dessa documentação. Então, para quem já passou, já houve inclusive no país o Ministério da Desburocratização, quem se recorda disso há algumas décadas, certamente o ministro da época deve estar se revirando. Então, hoje, quando a gente só manda, o infrator recebe a cartinha, manda pelo correio, não tem custo nenhum. A partir de 2011, vai ter um custo isso? Exato. É um ônus para que a pessoa se dirija até o cartório, faça o reconhecimento de firma das assinaturas do proprietário e do condutor, mas ele pode suprir isso indo pessoalmente, tanto o proprietário quanto o condutor, até o balcão do órgão de trânsito. Só que o Denatran, me parece que nesse caso, ao invés de ele ver o mundo de um referencial um pouco mais alto, está vendo um mundinho pequeno. Porque se para a pessoa que no âmbito familiar dela, entre, por exemplo, pai e filho, já tem a dificuldade de ambos irem até o cartório, que vai ficar na mesma cidade, coincidindo que ambos tenham a firma reconhecida no mesmo cartório, e no órgão de trânsito local da mesma cidade, já vai enfrentar uma certa dificuldade. Você imagine uma grande empresa, uma locadora com centenas de veículos e que vai ter que fazer autenticação de toda a documentação de contrato, locação, e vai estar se comunicando não apenas com um órgão de trânsito, mas do país todo, que são 27 Detran, mais 27 órgãos rodoviários estaduais pelo país todo, mais Polícia Rodoviária Federal e DENIT, e mais os órgãos municipais de cada estado, porque para cada um, por exemplo, como eu falei, numa frota, e uma locadora que tenha veículos distribuídos por todo o país, ela vai se comunicar não apenas com o órgão de trânsito local, mas com todo o país. Você imagina o ônus, a dificuldade, principalmente o atendimento dos prazos, que hoje já são exíguos para as grandes empresas, como que ela vai conseguir fazer isso? Ainda dentro dessa questão da necessidade de uma norma como essa, qual que é o tamanho dessa fraude, por exemplo, no nosso estado?
A gente não tem essa estimativa, seria inviável ter essa estimativa, justamente porque você não sabe a verdade de fato. Porque a partir do momento que é acatada essa indicação do condutor e sem que haja uma apuração, por exemplo, no caso que a pessoa indevidamente fez a indicação de uma pessoa falecida, só se efetivamente chegasse a conhecimento da família através de uma notificação de suspensão da carteira da pessoa falecida, ou que a pessoa viva fosse fazer reconhecimento de firma, da mesma maneira que ela descobre que foi fraudada quando o documento dela perdido ou furtado é usado na compra de um automóvel, na compra de um imóvel, na compra de qualquer tipo de compra que implique em crédito. Então a pessoa só vai descobrir isso quando ela eventualmente vai no Serasa ou coisa parecida. É da mesma forma que aconteceria. Como nas indicações em que a pessoa assume, mesmo não sendo ela a verdadeira infratora, ou seja, existe um conluio perfeito entre essas duas pessoas, inclusive desde 98, eu já comento a respeito desse assunto. A partir do momento que o CONTRAN, das antigas resoluções 17 e 72, ainda de 1998, ele permitiu que a pessoa comum, não agente ou autoridade de trânsito, que somos cada um de nós, indique uma determinada pessoa para a condução, ela acabou abrindo precedente de quem não tem a fé pública para isso, de fazer a indicação. A partir daí, realmente desencadeou esse processo, desde então, da assunção de responsabilidade, não necessariamente por quem estivesse conduzindo. É uma norma para ser aplicada a partir de outubro do ano que vem. Existe alguma discussão aí no meio do caminho ou ela vai mesmo, não tem como voltar atrás disso? Tomando como exemplo o que aconteceu com as cadeirinhas, que apenas quando ela começou a entrar em vigor a norma da resolução 277, que as grandes discussões se colocaram, nós estamos tentando antecipar essa discussão, tanto que já se tornou um assunto nacional, a discussão a respeito dessa norma, ela poderia ter passado despercebida e em cima da hora, não ter como reverter, e o CONTRAN, nesse caso, as resoluções do CONTRAN, elas não passam por uma discussão como no caso do Poder Judiciário, pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. E sim, são discutidas por câmaras temáticas, mas não necessariamente elas saem do jeito que foram propostas. Porque o presidente do CONTRAN, ele, no papel de diretor do ENATRAN e presidente do CONTRAN, ele pode literalmente legislar por normas administrativas, que são deliberações e resoluções, e dessa forma acaba tendo mais poder muitas vezes que o próprio legislativo. A gente agradece a sua presença aqui, Marcelo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Bom dia.